a universidade não é um terreno tão fácil de lidar para muita gente, e principalmente nos tempos atuais. Somos ao mesmo tempo sujeito que temos que dar série de respostas ao mundo, série de exigências, e somos sujeitos que às vezes não temos resposta, às vezes, para viver a experiência de um sofrimento psíquico, como a depressão, como a ansiedade. Essa rotina de faculdade é terrível, porque, por exemplo, eu trabalho e ainda tenho que estudar. E aqui tem toda aquela pressão de você sair bem, se você não sair bem, acaba com você. No início foi tudo muito assustador, porque eu não sabia o que era, eu não sabia como melhorar daquela situação. Eu diversas vezes achava que todos aqueles sintomas iriam me levar à morte. Quando eu entrei na faculdade, mudou muita coisa na minha vida e me deixou muito assustada. E o fato de estar na faculdade com a maioridade, tudo veio junto, veio à tona na minha vida. Então, eu não entendia. Eu achava que seria impossível eu conseguir lidar com essa nova vida. Quando a tristeza é excessiva, duradoura, junto com outras características, ocorre, nós temos então um quadro depressivo, um transtorno mental que pode ser grave, levando até o suicídio. Por pouco, por muito pouco, eu não surtei. Mas que chegou ao ponto de eu não queria vir para aula, ficava em casa, deitada, querendo morrer. Porque assim, quando eu tive minha crise, eu acreditava que, assim, eu estava morta. Morta mesmo, literalmente morta, por dentro e por fora. Fazer as coisas no automático. Então, isso foi meio que um estopim. O transtorno depressivo maior é um transtorno, ou seja, é uma condição incapacitante. Atualmente, ela é a segunda condição médica ou psicológica que mais incapacita. O que incapacita? Ela impede o indivíduo de realizar-se plenamente, em qualquer área. E ela tem tratamento, que envolve tratamento psiquiátrico e psicológico. O professor é importantíssimo, porque assim, quando você tem atendimento em grupo, quando você tem atendimento psicoterápico, quando você tem formação para os professores, acompanhamento desses alunos, você vai trabalhando as questões que fazem parte, os desafios que eles enfrentam na vivência universitária. Você não vive a universidade sem sofrimento, né? Sem desafios. E aí, para a gente, é muito importante, porque faz com que esse aluno se sinta acolhido, se sinta pertencente à universidade. De as pessoas encontrarem espaço para relatar a sua experiência de sofrimento psíquico. Eu pude me abrir perante aquelas pessoas, então eu comecei a descobrir outras pessoas que estavam ao meu redor, que também já tinham passado pela mesma situação ou parecida. Então, o que é que acontece? Ao saber disso, eu me senti acolhida por saber que não estava sozinha. E nessa troca de experiência do que eu estava sentindo e saber o que o outro sente, eu me senti mais tranquila, mais forte. Então, depressão é um conjunto importante de humor deprimido, perda de prazer por várias coisas que o indivíduo costumava gostar, alterações no sono, no apetite, na energia, pensamentos de inutilidade, negativos, de toda a ordem, e até comportamento suicida. Esse quadro é duradouro. E aí eu chorei, fiquei o final de semana inteiro em casa chorando, triste, e, ver pensamentos, que eu sempre já tive pensamentos suicidas, bem na época da minha crise, que me assolaram assim justamente porque eu achei que eu era uma desgraça. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Olha, eu já me senti acolhida por alguns professores, mas eu não posso dizer que eu sou acolhida por todo e qualquer tipo de professor. Por quê? Muitos professores, eles não estão preocupados com a vida pessoal do aluno. Eles querem que a gente alcance aquele objetivo ali dentro da aula dele. Ele não leva em consideração que nós temos outras matérias, que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De dar conta de mais de uma matéria. Falta um cuidado, falta um tratamento humano para com o aluno. A universidade, ela ajuda esses alunos quando ela propõe, ou melhor, ela se propõe a acolhê-los
através de seus dispositivos, por exemplo, através de um núcleo de apoio psicopedagógico, que geralmente é algo que as universidades são obrigadas pelo MEC a terem, né? Então, quando você tem esses espaços de escuta, de intervenção, de trabalho com o seu alunado, você favorece esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento do sofrimento dos alunos e também da construção de estratégia para lidar com esse sofrimento. Alguns estudos mostram, por exemplo, distância de casa. Muitos estudantes vão fazer faculdade e não são daquela cidade onde estão estudando. Então, o primeiro fator é distância de casa, dos amigos, ou melhor ainda, das redes de apoio social. E rede de apoio social é muito importante. Nível de exigência em ter um diploma, em ter uma formação e, sobretudo, estar empregado ao final do curso. Tem horas que eu só penso em morrer. E não, porque você está aqui o tempo todo atrás de uma meta. Você tem aquela meta de conseguir aquela nota, ou aquele trabalho, ou aquele projeto. E quando não sai do jeito que você quer, você tem que lidar com todas aquelas emoções. É praticamente, cara, desolador. Depressão, de forma geral, o transtorno depressivo maior, ela prejudica, a depender da gravidade, todas as áreas da vida de quem apresenta o transtorno. Todas, né? As depressões leves, eles apresentam mais prejuízo, por exemplo, na área social, tá? Interações sociais, isolamento. Mas, de forma geral, atrapalha todas. Quais são aquelas que a gente poderia destacar para o estudante? Primeiro, isolamento. O indivíduo deprimido tende a isolar-se. Porque a maior parte do tempo, quando você está ali naquela sua crise, você guarda o que você está sentindo. Ele se retrai, ele se fecha. E isso já aumenta a tristeza. Isolamento aumenta a tristeza. O pior não é você encontrar medicamento para curar da doença. É você conseguir viver socialmente, dando a possibilidade de você também viver acolhida pelas pessoas. Às vezes você está no trabalho, você tem depressão, mas você quer esconder do colega, por causa do estigma da doença. Há faculdades que fornecem aos seus estudantes núcleos de apoio psicológico. Às vezes eles oferecem mini-cursos no início da entrada nos primeiros semestres, sobretudo para os calouros, conscientizando sobre transtorno, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre que tipo de ajuda. Eu sinto que muitos professores estão mudando, muitos professores estão tendo um contato melhor com esses alunos, mas ainda assim, há alguns professores que não estão preocupados com o emocional do aluno. Que ele tenha também, que ela ofereça também para os professores formação, que discuta essas questões, porque de nada adianta só os alunos trabalharem as questões sem os professores. Por exemplo, tem que ter mudança na estrutura metodológica, tem que ter mudança na forma como a gente avalia o ensino, os processos de avaliação que são presentes no ensino superior. Então, tem N coisas que a universidade pode fazer, né? Há faculdades que fornecem aos seus estudantes núcleos de apoio psicológico. Às vezes eles oferecem mini-cursos no início da entrada nos primeiros semestres, sobretudo para os calouros, conscientizando sobre transtorno, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre que tipo de ajuda. Não especificamente faculdade, mas eu acho que, por exemplo, família é o tempo todo pressionando. Primeiro, pelo curso que você escolhe. Segundo, você tem que se sair bem nisso. Terceiro, você tem que ganhar dinheiro com isso. Então, você tem que ir muito bem na faculdade, porque se você não for bem na faculdade, você não vai conseguir nada. E esse caminho todo para percorrer até o final, até eu me formar, tem tanta coisa. Eu já estou no segundo semestre e eu já estou explodindo. Tem as questões econômicas, né? Então você tem um alunado, alunos bolsistas, alunos que são do FIES, alunos que são pagantes também. Então, assim, tem a questão do desemprego, da crise política econômica que tem assolado o nosso país. Então, isso já é um evento estressor que mexe nas configurações, nas famílias, né? Mexe no orçamento das pessoas e muita gente evade. Então, ela acaba se tornando um ambiente muito estressor, né? É claro que depende de cada sujeito. Fatores estressores como exigência, carga horária,
nível de perfeccionismo exigido, distância de casa, preocupação com o mercado de trabalho, competição entre alunos, nível de exigência dos professores e do próprio curso, inerente ao próprio curso. Esses fatores estressam, sobrecarregam e, ao longo prazo, deprimem. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E quando eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho escrito, aí coloca na parte da BNT e tal, e não sai do jeito que eu quero, ou então quando eu mando, dá alguma coisa errada, ou então eu vejo que eu não estou indo, eu fico muito frustrada e eu começo, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer nada, sou inútil, por que eu estou aqui? Eu não aguento mais. E aí eu desligo o computador e eu já começo eu tenho um problema de asma e a depressão acentua muito isso. Aí eu começo a ter crise de asma e eu fico, meu Deus, e desesperada. Aí eu já não consigo fazer mais nada. Nada, tanto acadêmico quanto no meu dia a dia. O desempenho nas atividades reduz. Então ele não estuda mais como estudava, ele perde o interesse, ele fica mais lento para estudar ou para iniciar uma atividade que exija mais esforço. A concentração é diminuída, o número de faltas no ano letivo, né, no semestre, aumenta, porque ele tende a ficar mais em casa. Então ele também é um segundo prejuízo, ele começa a ter um desempenho reduzido. Ele também começa a ter prejuízo, que são mais graves, que são de pensamentos de autoestima absolutamente negativos. Olha, eu me incomodo bastante com a cobrança, a questão de prazo, o como eles lidam com os alunos, como se a gente tivesse que atender exatamente aquela expectativa deles, sendo que nós, alunos, somos diferentes deles e nós, entre alunos mesmo, somos diferentes uns dos outros. Eu acho que falta na universidade um cuidado individual, um olhar diferente, sabendo que cada pessoa é única. Os professores, no caso, a mesma coisa, devem estar atentos para poder abordar um aluno, e eu não acho que isso seja invasivo. O professor ensina, mas ele está vendo diariamente estudantes com este ou aquele problema. Ele não precisa necessariamente entrar na vida do aluno, ele precisa estar presente. Olha, está tudo bem com você? Se precisar de ajuda, me avise, tá? Percebo que você tem faltado às aulas, está tudo bem? Uma pergunta dessas não faz mal, mostra um companheirismo, mostra apoio. E apoio, a maioria das pesquisas mostra, apoio social protege o indivíduo de doenças mentais. Aí você vê um sofrimento aí, né? Por exemplo, você vê a frequência baixa para alguns alunos, você vê o impacto nas notas, né, de alguns alunos também, você vê algumas dificuldades, sofrimentos visíveis, inclusive, gritos que não são escutados entre as paredes da universidade, né? Então, assim, que a gente tem também um estereótipo em relação à depressão e aí a gente acaba achando que a depressão, as pessoas depressivas são as pessoas tristes. O que me incomoda na faculdade, acho que basicamente tudo. Assim, não é uma faculdade ruim, mas existem certos favoritismos de certas partes, com certas matérias, não só isso, pessoas de outras áreas que se acham superiores. Também tem problemas de conflito entre uma sala e outra, conflito dentro da sala, com a convivência com pessoas, aquele sufoco de estar o tempo todo ali tentando passar ou então tentando chegar numa coisa que você está batalhando muito para aquilo, para o seu projeto, para o seu futuro, para aquilo que você coloca em mãos. Então, tipo, tudo. Nada melhor do que o diálogo para estar ajudando essa relação entre professor, aluno, faculdade e aluno. A faculdade a qual eu faço parte, ela tem o atendimento para a comunidade, mas no núcleo de psicologia. Então, eu precisei buscar, eu precisei pesquisar, mas não é algo que é um acesso fácil, não é algo que é
bem divulgada. Eu acho que toda a faculdade, né, deve oferecer um núcleo de apoio psicológico, médico-psicológico, para estudantes. Esse núcleo deve ser aberto, né, para que o estudante possa pelo menos se informar e a faculdade fazer um encaminhamento, pelo menos isso. Nos primeiros semestres, algum tipo de dia de saúde mental, tá? Uma jornada, para que o estudante possa ser esclarecido que aquilo pode acontecer com ele e que ele possa procurar os devidos tratamentos, apoio psiquiátrico e psicológico. Favorecer espaços de acolhimento, que favoreça também a afiliação à universidade, a gente trabalha com esse conceito de afiliação, né? Fazer com que esse aluno se sinta pertencente, fazer com que esse aluno tenha espaços de acolhimento, de acompanhamento do processo, né? É interessante que a gente faça a formação com os professores, trabalhando o perfil, essa diversidade que são os nossos alunos, para que o professor ele possa realmente agir como um mediador, né? Como facilitador dos processos, e não como dificultador, né? É claro que você não vai deixar perder a qualidade acadêmica, mas assim você pode favorecer esses processos, né, no decorrer da aprendizagem. Então os professores eles podem ser professores mais acolhedores, e muitos já são nesse sentido, e as famílias também apoiar esses alunos, né? Papel da família. Uma vez informada, ser uma família presente, amorosa, atenciosa, que saiba reconhecer no seu ente querido, no seu filho, no seu companheiro, os primeiros sinais e oferecer ajuda. Além do amor, do companheirismo, do apoio social, encaminhar para um profissional especializado. Eu vejo que o básico que todas as pessoas veem, existem palestras, ou então aulas mesmo, mesmo que não seja da sua área, aulas sobre isso, porque é importante a pessoa entender, não só a pessoa que tem, mas as pessoas que não têm e não entendem, que não é simplesmente uma coisa que a pessoa está sofrendo. Hoje eu estou depressiva, hoje eu estou triste. É muito além do que isso. Pensamento de que ele é sem valor, de que ele não é amado, de que ele é incompetente. E a depender do quanto isso dura no tempo, se não for oferecido um tratamento adequado, ele pode começar a ter pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Pensar que era melhor não ter nascido, pensar que a vida é um peso, é um fardo, pensar que seria melhor ele morrer, fazer um plano para se matar e, de fato, tentar suicídio, chegando ao óbito. O que é o tratar do sofrimento? É falar somente da doença? É falar somente... Não, é falar da sua dor. É falar do significado dessa dor. É falar do significado da sua autoestima. É relatar a sua crise, receber apoio dos outros que estão ali. A faculdade é causa ou cenário? Primeiro fator. O nome causa é extremamente difícil afirmar. O transtorno depressivo tem várias etiologias biológicas, hereditárias, psicológicas e sociais. Então tem vários fatores. Algumas pessoas têm genes que predispõem, mas não determinam, não causam, alterações de humor. Algumas pessoas não têm esses genes, mas desenvolvem um transtorno depressivo. No que diz respeito a fatores psicológicos, estresse produz depressão. Estresse crônico, intenso e incontrolável, psicologicamente falando, produz depressão. Eu acho que as duas dimensões, porque depende muito dos sujeitos. Então, assim, para alguns, a gente fala aí, pode ter algo da sua estrutura mesmo, da sua história de vida, de um sofrimento já latente, e que ele é eliciado, aparece nesse cenário, que é o ensino superior, mas para outros não. Para outros, acho que o ensino superior pode também causar sofrimento, né? Para outros, eles podem vir com a história sem esse sofrimento, seja qual for a ordem, mas acho que a configuração do ensino superior, ela é aversiva para muitos estudantes, depende do seu perfil, da sua realidade, né, do seu grupo social. Né? Acredito que os dois, porque a faculdade, ela
é a causa de muita depressão, assim. Porque, como eu falei, sufoca você. Seus sentimentos ficam ali guardados e você não pode porque você tem que fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, quando você entra na faculdade com aquela depressão, acaba sendo um cenário. Acaba ajudando a acontecer toda aquela situação e estimula mais se você não tem tratamento, se você não tem posse da sua doença, se você não consegue lidar com aquilo. Então, ela tem esses dois viés, ela é tanto cenário para a depressão quanto a causa dela. A universidade tem a sua parcela de colaboração, pois ela também está vindo com esse desenvolvimento da sociedade, de ser tudo mais rápido, a formatura tem que ser rápida, você tem que conquistar todas as suas coisas, você tem que ter carro, casa, você tem que viajar, você tem que conquistar muitas coisas materiais. Então, assim, isso traz muita ansiedade e quando a pessoa não alcança isso, traz frustração, traz tristeza, angústia e acaba na depressão. A faculdade é cenário, visto que a pessoa tem uma história, tem uma bagagem genética e pessoal, então a faculdade é cenário. Às vezes esse cenário, ele é um dos principais fatores. Como saber? Analisando caso a caso. Eu acredito que é uma pressão invisível, não só da parte externa, mas da parte interna. Você mesmo se pressiona e acaba que eu quero um conselho que é muito difícil, é extremamente difícil, mas relaxar em relação à sua vida acadêmica, mas não no sentido de relaxar, de deixar de fazer, mas não se pressione tanto a fazer aquilo ou a chegar naquela meta, naquela nota, porque existem limites para você, assim como existe para outras pessoas, e é muito mais saudável para você deixar sua sanidade ali do que enlouquecer por uma questão de faculdade, porque é importante, mas você é mais importante do que aquilo. Se você não está bem, você não vai conseguir fazer as coisas dentro da universidade e lidar com as coisas dentro da universidade, porque são muitos conflitos. A saúde mental é 1 bilhão de vezes mais importante que qualquer nota que você vai tirar. É saber que a vida tem que ser encarada de forma mais leve, com responsabilidade, mas sem pressão. Porque com a pressão a gente acaba não racionalizando direito o que de fato precisa ser feito. Eu sei hoje qual é o meu limite, eu não ultrapasso ele, até porque eu prefiro não alcançar muitas coisas do que perder as que eu já tenho. As pessoas têm conhecido mais a depressão e têm se identificado quando eles começam a apresentar pequenos sintomas, uma tristeza que não sai, uma falta de vontade, né? Cansaço, isolamento. Então as pessoas, com base nesse esclarecimento de que é um transtorno, já começam a procurar ajuda por si só. Perceber que o sofrimento psíquico não é o fim da vida, mas é a possibilidade de transgressão, de transformação e encontrar caminhos para que possa conviver com essa experiência tão profunda e tão abrangente para todas as sociedades mundiais. Procure ajuda e procure ajuda rápido, porque tem tratamento. Procure atendimento especializado. Tem tratamento. As pessoas conseguem sair da depressão, né? Existe tratamento para isso.